Olá, hoje eu vou te explicar tudo sobre o Tesouro Direto e fazer você esquecer da poupança. Se não te falaram, a poupança só rende quando faz aniversário e o Tesouro Direto rende todo dia. Você precisa saber mais sobre isso. Eu sou Virgínio Vieira, mestre em administração, especialista em finanças e vou ajudar você nessa jornada de investimento. E para começar, vamos falar sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende todo dia. Diferente da poupança, como eu falei, que só rende quando faz aniversário. A qualquer momento você pode retirar o seu dinheiro que ele vai ter um rendimento até aquela data. Vai ter o desconto de impostos, do imposto de renda, mas mesmo assim você vai sair ganhando. Começar Eu vou aqui explicar pelo melhor sobre site isso. oficial do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br. Você digita isso, vai cair aqui no site do Tesouro Direto. E aqui no menu você vai encontrar aqui títulos. E podemos clicar aqui em tipos de tesouro para a gente entender quais são os tipos de tesouros que são disponibilizados para você pelo Tesouro Direto. Por exemplo, nós temos aqui vários tipos de tesouro. Vamos falar sobre o Tesouro Selic hoje. O Tesouro Selic é o seu tesouro. É o tesouro para quem está começando. Possui rentabilidade diária, atrelado à taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic, se a gente der uma pesquisa na internet, vamos verificar o que significa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa de juros aplicada hoje no Brasil. Então, ela é a referência da taxa de juros de empréstimo de financiamento. Ou seja, os juros que você paga, né, no Brasil hoje, ele é definido pela taxa Selic. Você chegando aqui, então você vai ter uma rentabilidade atrelada à taxa de juros, diariamente calculado. Essa taxa é a taxa básica de juros, como eu falei, da economia, e é o investimento ideal para quem está começando. Então, esse Tesouro Selic é a melhor opção para quem está começando. Você tem também o Tesouro IPCA, que é o tesouro atrelado à variação do IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é o Índice Oficial da Inflação do Brasil. É usado pelo governo do Brasil para definir metas de inflação e alterar a taxa de juros. Então, o IPCA também reflete a inflação e baseia a taxa de juros. A questão é que existe uma pequena diferença entre o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA, para você tirar todo dia, se você quiser resgatar antes da hora do vencimento, pode ser que haja uma variação para mais ou para menos. Então isso tem que ser observado, nós vamos falar isso numa outra sessão, no outro vídeo. Já o Tesouro Selic não, ele é tranquilo, ele está sempre variando positivamente em relação à taxa Selic, e você não vai ter problemas com ele, vai ter muito menos dor de cabeça e vai estar sempre tranquilo. Você pode simular aqui, né, ver preços e taxas, por exemplo, tá vendo? Aqui embaixo, ou aqui em títulos, preços e taxas. E aí você vai ver os tipos de tesouro que são oferecidos para você. Aqui você vai verificar, olha, Tesouro Selic tem duas opções. Tesouro IPCA tem outras opções, falaremos depois em outro vídeo. Tesouro Selic nós temos com vencimento para 2028, com vencimento para 2031. O que significa isso? Tesouro Selic é um título que você compra, você pode comprar uma fração desse título, e está aqui o valor. O título inteiro custa esse valor, né, 16 mil, mas você não precisa começar com essa quantidade de dinheiro. O valor mínimo para aplicar é R$ 162,82. Ou, se for num prazo maior, 2031, já baixa um pouquinho, R$ 162,06. Esse é o valor mínimo para você começar a aplicar. Qual dos dois eu aplico, Virgínia? Aquele que dá maior rentabilidade. Qual que está dando maior rentabilidade? Aqui, ó. Selic mais uma taxazinha de 0,1087%. O de 2028 dá Selic mais 0,05%. Por que essa diferença? Quanto mais longo, mais tempo o governo vai ficar com seu dinheiro, você emprestou ao governo dinheiro, mais ele vai te pagar por isso. Então, por isso que o 2031 te dá uma rentabilidade um pouco maior. Qual que eu escolho? 2031, claro, está dando uma rentabilidade maior. Esse 2028 está mais perto do vencimento, a rentabilidade é um pouco menor. E aqui você pode fazer uma simulação, para a gente concluir esse entendimento sobre o Tesouro Selic. Você clicar aqui do lado, simule.
você viu ali que você vai investir no mínimo R$ 162, R$ 163 reais. Então vamos fazer aqui um investimento, né? Vamos investir. Vamos dizer que a gente investiu hoje R$ 200 reais. Está próximo do valor mínimo, para ficar redondo. E todo mês eu vou aportar R$ 200 reais até o vencimento, né? Que vai ser lá em 2031, como a gente viu na tela anterior. Aí você simula e ele faz para você uma comparação. Você fazendo isso, investindo R$ 200 reais hoje e aportes mensais de R$ 200 reais, você vai ter em 2031, em 1º de março de 2031, o valor total investido de 14.400 e vai ter tido um rendimento, valor bruto de 19.469,39. Descontando imposto de renda e as taxas do banco da B3, você vai ter um valor líquido de 18.677,84. Então isso é o que você teria se você investisse mensalmente R$ 200 reais no Tesouro Selic. Ele te dá aqui a comparação também, olha, em relação a outros investimentos, como eu falei. Por exemplo, se você tivesse feito isso na poupança, você ia ter tido 17.445 ao longo desse tempo. Você vê que o Tesouro, esse Tesouro Selic, vai te dar bem mais, 19.469,39. Se fosse aqui um CDB, em média, vai te dar menos até do que ele, né? Pouco mais que a poupança, mas menos que ele. 18.381,23. Está aqui embaixo. Um fundo DI, que é baseado no CDI. O que é o CDI? O CDI também é um indexador, né? Significa Certificado de Depósito Interbancário. CDI é aquela taxa que um banco empresta para o outro. Todo dia, no final do dia, o banco precisa regular o seu fluxo de caixa. Então, o mercado financeiro ele faz esse ajuste. E a taxa que é usada é o CDI, que é também uma taxa de referência de juros e de inflação. Então, você vai ter ali o CDI como uma taxa que regula os empréstimos entre os bancos. É um termômetro da economia refletindo diversas condições do mercado financeiro. Então, se você for aplicar nesses fundos, naquela caixinha que tem do seu banco, no porquinho do outro banco, normalmente são fundos que estão atrelados ao CDI. É CDI mais tantos por cento, né? Você já viu isso. E ele vai dar o quê? 18 mil nessa simulação, 489. Ainda daria menos do que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Uma aplicação no LCI, por exemplo, que dá mais que um CDB, também daria 17.933. Você vê que todo mundo ganha da poupança, né? Poupança, e além do que eu falei, a poupança faz aniversário. Se tirar antes, perdeu tudo, né? Perdeu esse rendimento, no caso, né? Não perdeu tudo. Se tirar antes, vai perder o rendimento daquele mês. Aqui no Tesouro Direto e em outros investimentos você rende diariamente. Então, por hoje é isso que eu queria te mostrar. Com o Tesouro que você pode investir, tem várias opções. Selic é para quem está iniciando, é o mais tranquilo. E a próxima pergunta é: como é que eu faço para investir no Tesouro Selic? Aí não é simplesmente lá no seu banco, você não vai encontrar direto isso. Você vai ter que ter aí uma engrenagenzinha que é através da corretora do seu banco ou de uma outra corretora, onde você vai conseguir aplicar no Tesouro Direto. Mas isso fica para um outro momento, ok? Valeu, obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, a sua curtida, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.